A vida e o legado do profeta Isaías. Você sabia que Isaías foi um dos profetas mais influentes da Bíblia? Suas mensagens de esperança e justiça ressoam até hoje, mas sua vida foi marcada por desafios e revelações surpreendentes. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Isaías, suas profecias e o impacto duradouro que ele teve na história. Prepare-se para descobrir segredos e curiosidades que você nunca ouviu antes. Isaías, um nome que ecoa através dos séculos, é um dos profetas mais reverenciados do Antigo Testamento. Ele viveu em um período tumultuado da história de Judá, durante os séculos 8 e 7 a.C., quando o reino enfrentava ameaças externas e crises internas. Mas quem foi realmente Isaías? O que o levou a se tornar um porta-voz de Deus em um tempo de incerteza? Nascido em Jerusalém, Isaías pertenceu a uma família influente, possivelmente ligada à realeza. Sua vida e ministério se passaram em um contexto de grande agitação política, com a ascensão do Império Assírio e a instabilidade no reino de Judá. Através de suas profecias, Isaías não apenas denunciou a injustiça e a corrupção, mas também ofereceu uma visão de esperança e redenção. Mas o que realmente o motivou a se levantar contra os poderosos de sua época? O que o levou a proclamar mensagens de julgamento e, ao mesmo tempo, promessas de restauração? Para entender Isaías, precisamos mergulhar em sua experiência de chamada, suas visões e o contexto histórico que moldou sua vida. A experiência de chamada de Isaías é uma das mais memoráveis da literatura profética. Em Isaías 6, encontramos um relato poderoso de sua visão no templo. Ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão não apenas o comissionou como profeta, mas também o confrontou com sua própria pecaminosidade. Isaías exclamou: Ai de mim! Estou perdido! Essa experiência única moldou sua identidade como profeta e sua missão. Ele foi chamado para falar ao povo de Judá, advertindo-os das consequências de sua desobediência e idolatria. Mas, ao mesmo tempo, Isaías também recebeu a promessa de que um remanescente fiel seria preservado e que um dia haveria restauração. Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, pois isso muito nos ajuda a mostrar nosso conteúdo. Isaías não era apenas um profeta, ele era um homem profundamente sensível às questões sociais e espirituais de seu tempo. Ele denunciou a hipocrisia religiosa e a injustiça social, clamando por um retorno à verdadeira adoração a Deus. Suas mensagens eram frequentemente desafiadoras, mas também cheias de esperança. Ele acreditava que, mesmo em meio ao julgamento, Deus ainda tinha um plano de redenção para seu povo. Ao longo de seu ministério, Isaías enfrentou muita oposição. Ele viveu em um tempo em que a idolatria e a corrupção estavam em alta, e muitos ignoravam suas advertências. No entanto, sua coragem em falar a verdade, mesmo diante da adversidade, é uma das características mais admiradas de sua vida. A experiência de chamada de Isaías é uma das mais memoráveis da literatura profética. Em Isaías 6, encontramos um relato poderoso de sua visão no templo. Ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão não apenas o comissionou como profeta, mas também o confrontou com sua própria pecaminosidade. Isaías exclamou: Ai de mim! Estou perdido! Essa experiência mística moldou sua identidade como profeta e sua missão. Ele foi chamado para falar ao povo de Judá, advertindo sobre as consequências de sua desobediência e idolatria. Mas, ao mesmo tempo, Isaías também recebeu a promessa de que um remanescente fiel seria preservado e que um dia haveria restauração. Isaías não era apenas um profeta, ele era um homem profundamente sensível às questões sociais e espirituais de seu tempo. Ele denunciou a hipocrisia religiosa e a injustiça social, clamando por um retorno à verdadeira adoração a Deus. Suas mensagens eram frequentemente desafiadoras, mas também cheias de esperança. Ele acreditava que, mesmo em meio ao julgamento, Deus ainda tinha um plano de redenção para seu povo. Ao longo de seu ministério, Isaías enfrentou oposição e foi rejeitado. Ele viveu em um tempo em que a corrupção e a idolatria estavam em alta, e muitos ignoravam suas advertências. No entanto, sua coragem em falar a verdade, mesmo diante da adversidade, é uma das características mais admiradas de sua vida.
Portanto, a mensagem de Isaías é de esperança. Mesmo em tempos de crise e desobediência, Deus sempre tem um grupo de pessoas que permanecem fiéis a Ele, e Ele promete que, no futuro, haverá um restauro, renovação para aqueles que buscam a sua presença. Essa ideia de um remanescente fiel e a promessa de restauração são temas recorrentes nas profecias de Isaías e têm um significado profundo para a fé e a espiritualidade do povo de Israel. À medida que o ministério de Isaías se desenrolava, ele se tornou uma voz poderosa em meio à turbulência. O clímax de suas profecias não se limitou apenas à advertência sobre o julgamento, mas também se destacou em suas visões de esperança e redenção. Um dos momentos mais impactantes de sua mensagem é encontrado em Isaías 53, onde ele descreve o servo sofredor. Essa figura, que seria rejeitada e desprezada, carregaria os pecados do povo e traria cura. Essa profecia é um ponto culminante não apenas na obra de Isaías, mas também na narrativa bíblica como um todo. O conceito de um Messias que sofreria em nome do povo é revolucionário e desafiador. Em um tempo em que muitos esperavam um líder militar que libertasse Israel da opressão, Isaías apresenta uma visão radicalmente diferente, um Salvador que se sacrifica por amor e compaixão. O impacto dessa mensagem é profundo. Isaías não apenas previu a vinda de um Messias, mas também ofereceu uma nova compreensão do que significa ser escolhido por Deus. A ideia de que o sofrimento pode levar à redenção e que a verdadeira força pode ser encontrada na vulnerabilidade é uma reviravolta poderosa que ressoa até os dias de hoje. O elemento surpresa na vida de Isaías pode ser encontrado na forma como suas profecias foram recebidas e interpretadas ao longo dos séculos. Embora ele tenha sido um profeta em seu tempo, suas mensagens transcenderam a história e se tornaram fundamentais para a fé cristã. A aplicação de suas profecias messiânicas a Jesus Cristo é uma revelação surpreendente que muitos não esperavam. Além disso, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que incluem cópias do livro de Isaías, trouxe à tona a continuidade e a preservação de suas mensagens ao longo dos séculos. A precisão com que suas palavras foram transmitidas é uma surpresa para muitos estudiosos e crentes, mostrando que, mesmo após milênios, a mensagem de Isaías continua a ser relevante e impactante. Outro aspecto surpreendente é a forma como Isaías, um homem comum, se tornou uma figura central na história da salvação. Sua disposição em ouvir a voz de Deus e em se levantar contra a injustiça, mesmo diante da oposição, é uma lição poderosa sobre o impacto que uma única vida pode ter. Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, pois isso muito nos ajuda a mostrar nosso conteúdo. A vida e o legado de Isaías são um testemunho do poder da fé e da coragem. Ele não apenas enfrentou os desafios de seu tempo, mas também deixou um impacto duradouro que ressoa através das gerações. Suas profecias sobre o remanescente fiel, a vinda do Messias e a promessa de restauração oferecem esperança em tempos de desespero. Isaías nos ensina que, mesmo em meio à adversidade, é possível encontrar luz e esperança. Sua mensagem de justiça, compaixão e redenção continua a inspirar e desafiar pessoas ao redor do mundo. Ao refletirmos sobre sua vida, somos lembrados da importância de permanecer fiéis a nossos princípios e de lutar pela justiça, mesmo quando isso é difícil. Portanto, ao olharmos para a vida de Isaías, somos convidados a considerar como podemos aplicar suas lições em nossas próprias vidas. Como podemos ser vozes de esperança em um mundo que muitas vezes parece sombrio? Como podemos nos tornar agentes de mudança, seguindo o exemplo de Isaías e buscando a justiça e a verdade? A história de Isaías não é apenas uma narrativa antiga, é um chamado à ação para todos nós. Se você gostou de explorar a vida e o legado do profeta Isaías, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like para mais conteúdos inspiradores sobre a Bíblia e figuras históricas que moldaram a fé. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar por essa mensagem de esperança e justiça. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.